Capítulo 15, versículo 11. Quem achou, diga amém. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a se aproximar de casa, ouviu músicas e danças, e chamou a um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca deste um cabrito sequer, para que eu coma com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com os meretrizes, e mandaste matar-lhe um novilho cevado, então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E curve a cabeça. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos nessa noite entender um pouco mais desse amor incontestável, desse amor inigualável, desse amor profundo, e que possamos recebê-lo da mesma forma nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, pedimos que tu remova, como já foi orado, todo empecilho e que ninguém se distraia. Mas que a tua palavra não seja apenas uma palavra logos, mas uma palavra rema, que tenha poder para penetrar no mais profundo de nossos corações, de nossa alma, de nosso espírito. Que assim o Senhor faça, desnudando-nos de completo,
e revelando o que precisamos ser para contigo melhor viver. Em nome de Jesus, que a igreja diga. E então ele disse, ok. E o pai então pegou a metade de tudo que tinha na fazenda, que era direito do filho, e deu para esse filho mais jovem. E ele então, logo alguns dias depois, pegou as suas roupas dignas, o seu dinheiro, os seus objetos de valores e pertences, pegou o seu cavalinho, a sua charrete, seja o que for, e foi embora na estrada. Chegando numa cidade, então, ele começa a se vislumbrar com tudo. Ele era um menino do interior da fazenda. Em resumo da história, ele começou a gastar dinheiro aqui, dinheiro ali, de repente querendo se aparecer para os outros, pagando o jantar para os amigos. E quem tem dinheiro e não tem juízo, só terá amigo que é verdadeiro inimigo, para saquear tudo que tem e deixar ele sem nada. Então ele começa, e a Bíblia diz que ele gastou com meretrizes, prostitutas, e caiu na lama e no pecado. Você sabe que o pecado é um demônio devorador. Por mais que tenha, logo acaba. O que você tem, só fica o pecado. E ele então de repente se depara, sem nenhum dinheiro, e com muita fome, e começa a pedir aqui, e ninguém lhe dá nada de comer. Só que a coisa foi piorando. Provavelmente a sua roupa melhor, as suas túnicas, ele já deveria ter vendido para tentar sobreviver. Porque é assim que o pecado faz. O pecado tira a sua roupa. O pecado tira a sua dignidade. O pecado te deixa sem nada. E ele então, depois de ter gasto tudo com prostitutas e deveria estar se vestindo de maltrapilho, ele tinha roupas talares, roupas de gente de bem, sandálias, senhores fazendeiros, seu anel de família, que as famílias tinham seus anéis, vendeu tudo e se enrolou num trapo de imundícia e foi mendigar. E o tempo passava, e depois de muito pecado, muita fome, e ninguém dando-lhe nada, ele então encontra alguém que disse, olha, fulano tem emprego, está precisando de gente para cuidar de porcos. E ele então foi para lá, era o único emprego que tinha, uma fazenda de porcos. Mas a fome dele era grande. E ele então se depara numa situação tão humilhante, porque eles alimentavam, os fazendeiros alimentavam os porcos com alfarrobas. Era uma mistura de alguma coisa do mato, tipo uma folha, uma vaz do mato, com resto de comida, com farelo, e fazia umas bolas de rações. E então davam para os porcos, e a fome dele era tamanha, que ele então se propõe a comer daquelas alfarrobas. E então ele pede para comer, e nem a comida dos porcos. O proprietário disse, não. Trabalhe, não mexa na comida dos porcos. Nem a comida dos porcos ele teve direito de comer. Quer que eu leia para você? Então ele se agregou a uma dos cidadãos daquela terra e o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A que ponto esse jovem chegou? A que ponto esse rapaz chegou? Despido da sua integridade, da sua honra, das suas vestimentas, talares de famílias dignas, dos seus acessórios, que todas as famílias tinham acessórios, tinham anéis para selar cartas, documentos, e mostrar de que família, que brasão de família ele representava. Calço, maltrapilho. Eu imagino como ele se sentia naquele momento, querendo comer comida dos porcos e não estavam deixando. Ou seja, para aquela sociedade, ele valia menos do que os porcos. Para aquela sociedade, ele era tão insignificante que não era digno de comer ração de porco.
Eu não sei se tem alguém aqui hoje que se sinta assim. Porque nessa sociedade, se não vigiarmos, eles levam tudo que temos. Levam a nossa roupa, levam os nossos bens, tentam roubar nossa dignidade, integridade, retidão. Tem pessoas que amam tanto dinheiro, porque, queridos, não permitir que um rapaz faminto coma um pouquinho da comida dos porcos é ser muito ganancioso, é ser muito ambicioso, é amar demais o dinheiro, como isso fosse a coisa mais importante. Pessoas que perdem a oportunidade, porque a vida, cada dia que a vida apresenta, é uma oportunidade de se criar relacionamentos, de se criar amigos, bom relacionamento. Seja um construtor de amizade. Não perca boas amizades por causa de dinheiro, ou não perca a oportunidade de construir boas amizades por causa de bens materiais. Tem pessoas que dão tanto valor à coisa material, dá tanto valor às coisas terrenas, e a Bíblia diz que as coisas terrenas são animais e demoníacas, mas as grandiosas vêm do céu, são puras, santas e perfeitas. Essa é a sabedoria divina. Então seja um construtor de vidas, não um destruidor de vidas. Seja um construtor de relacionamentos. Saiba construir novas amizades, novos relacionamentos. Seja uma pessoa que se doe para abençoar, nunca querendo ser abençoado. Porque aquele que planta sabe que o segredo do plantar vem lá na frente com grande abundância de frutos. Seja generoso no viver. Seja generoso no compartilhar. Não seja egoísta, possessivo. Eu quero mais, eu quero para mim, é só meu. Pessoas que aproveitam de oportunidades. Eu estava vendo uma filmagem das pessoas que se jogam na frente de carro para... Falsamente, o carro está saindo devagar, ele finge que está machucado, para ir para a justiça, para poder... Caramba! É difícil entender que existem pessoas no mundo de hoje assim. Pessoas que praticam maldade com seus filhos pequenos, 2, 3, 4 anos, para tentar sensibilizar alguém, para pegar alguma ajuda. A que ponto chegou o ser humano? Esse rapaz aqui chegou a um ponto de dizer, por favor, deixa eu comer só um pouquinho da comida dos porcos. Ele disse, não. É para engordar os nossos porcos. Você espera o final do dia para tu ganhar o teu pagamentozinho. E você sabe, quando você está dias sem comer, como é difícil até de trabalhar. Então que fique essa lição nesse dia dos pais. E aquele rapaz então virou e disse... Naquele momento que ele olhou para si e se viu num trapo de imundícia, descalço, unhas grandes, barbudo, cabeludo, sujo, sem ter onde se encostar, desejando comer comida de porco. Ele disse, caramba, eu valho menos do que os porcos. E aí um flash de luz entrou em sua mente, em seu coração. Ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Ele lembrou da casa do seu pai na fazenda, os gados, as ovelhas, o rebanho, os camelos, os cavalos, os empregados da casa bem arrumados, servindo as bandejas na mesa. Lembrou dele sentado à mesa com seu irmão e o seu pai, e ali a sua família se alimentando. Depois lembrou da mesa ao lado, onde os funcionários sentavam e comiam também, farta comida. E ele disse, na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu nessa situação. E ele disse para si mesmo, então, caindo em si, se arrependendo profundamente, disse, quantos trabalhadores de meu pai, é do meu
pai tem pão. Trabalhador do pai não falta o pão. Aleluia. Espero que você tenha entendido o recado. E com fartura, completa ele dizendo, tem pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, 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 pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho mas pai, trata-me como um dos teus empregados. Deixa eu ser um dos empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Olha que interessante, irmãos. Não foi um dos empregados que disse, ô, seu fulano, patrão, seu filho está vindo lá embaixo na estrada, eu acho que é ele. Não. Não foi um viajante que passou e disse, ô, seu fulano, eu vi o seu filho vindo aí, quase caindo desmaiado, magro, igual um bichinho está seco. E sem força, se arrastando pelo caminho. Não. Diz que o pai de longe o avistou. Como? Maltrapilho, sujo, cabeludo, barbudo. Era para ele dizer, não é meu filho não, que é um mendigo qualquer que está andando no caminho lá. Meu filho não é assim não. Mas diz que ele o avistou. Eu vou repetir. Levantando-se, foi cedo isso, pela manhã. Levantando-se, foi seu pai, vinha ele ainda de longe. Eu acredito que aquele homem, todo dia pela manhã, ele ia, se levantava, ia lá em cima e olhava do lugar mais alto da estrada. A esperança de um dia o filho voltar. Esse é o coração de um pai. Ele ia lá e trepava num lugar alto e olhava. Todo dia ele levantava, antes de fazer qualquer coisa, deixa eu ver se meu filho está voltando. Mas aquele dia, não foi um dia antes. Diga comigo, não foi um dia antes. Não foi um dia depois. Foi aquele dia. A tua bênção está determinada para aquele dia. O diabo não vai impedir, nem para antes, nem para depois. É no dia que está determinado. O Senhor te abençoará. Mudará a tua sorte. E ele olhou e disse, é meu filho. Irmãos, mesmo que você esteja coberto com um capuz e uma manta, uma túnica, um manto, um cobertor do pecado, de forma a não ser reconhecido, o olhar do Pai te alcança. Mas eu estava escondido no pecado, mas o olhar de Deus te alcança. Ele disse, é meu filho. Aí o que ele fez? Correu para casa? Não. Aqui diz que quando ele disse, quando o pai o avistou, compadecido dele, correu. Não, rapaz, ele não tinha força nem para andar. A criança está caindo pelo caminho. Mas o pai correu. Cada passo era um passo da vitória. Cada passo era um passo da conquista. Cada passo aproximava da bênção. E quando ele chegou, eu acho que o menino já estava desmorecendo. Ele o abraçou, beijou e se compadeceu dele. Porque esse é o amor de pai. Esse é o amor de pai. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ele não é igual uns frescos, né? Você está cheirando mal. Onde é que você foi? Quebrou a cara, né? Você arrebentou, agora está me procurando. Quem fala isso é padrasto. Uma expressão, não querendo ofender os padrastos. Que eu sei que tem padrasto que ama mais do que pai. Porque na verdade não deveria. Pai deveria amar mais. Mas tem pai que não é pai.
esqueceu de ser pai, ou nunca aprendeu a ser pai. Mas são raridades. Mas eu estou falando aqui do grande pai. Do pai de todos. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, nem deu ouvido a isso. Está delirando. Os empregados até disseram: não, ele falou, não, ele está delirando. Esquece o que ele disse. E o pai disse-lhe aos seus servos: depressa, roupa nova, veste-o, anel no dedo, sandália nos pés, traz também um novilho, vamos festejar. Irmãos, de imediato eu vejo 4 coisas aqui rapidamente para aprendermos. Primeiro, voltar. Fala bem alto, voltar. Chega de ver no pecado, está na hora de voltar para o Pai. Chega de ver nesse mundão, está na hora de se voltar para o Pai. Chega de ser teimoso. Você quer o que agora? Está abaixo dos porcos. Voltar consiste em arrependimento. Tem que se despir do orgulho, trapo de imundícia. Da vaidade, trapo de imundícia. Da arrogância, trapo de imundícia. Da altivez, trapo de imundícia. Tem que se despir dessas imundícias. É voltar. Primeiro passo, voltar. Ele disse, após ter tido aquela reflexão, ter caído em si, primeira coisa que ele fez, e a primeira coisa que você tem que fazer, ao cair em si, em certas situações, voltar. Ele disse: voltarei para o meu pai. Está na hora de voltar, antes que seja tarde demais. O diabo vai acabar te matando de inanição lá fora. Primeiro ponto, diga comigo, voltar. Isso consiste em arrependimento. Segundo ponto, confissão. Ele disse: voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei. Confissão de pecado. Se você quer comunhão com o pai, é voltar, confessar, e a sua dignidade começa a ser restaurada. Terceiro, entregar-se completamente ao Senhor. É uma entrega total. É se jogar no braço do Pai. É reconhecer que não tem mais força e que errou de todos os modos. Quarto, conversão completa. Conversão é diferente de arrependimento. Arrependimento é um sentimento profundo de indignidade, até de raiva e ódio contra você mesmo e o pecado que você cometeu. Isso é arrependimento. Depois vem a conversão. Não existe conversão sem arrependimento. Existe arrependimento sem conversão. Muita gente se arrepende, mas depois dá as costas para Jesus. Ele curou 10, 2 voltaram. Então houve arrependimento, primeiro passo. Depois vem a conversão. O que é conversão? Vamos lá. Eu estou indo nessa direção. Opa, esse caminho está errado. Aqui é o caminho da desgraça, é o caminho largo, é o caminho pecaminoso. Vai me levar à destruição, à aniquilação. Não, eu viro 180 graus. Aqui é o caminho da justiça, da verdade. Aqui é Jesus, o caminho. Conversão é convergir, é sair da direção errada e virar para a direção certa. Arrependimento é ter aquele impacto de dizer: que loucura eu estou cometendo. É quando você vai e alguma coisa te para. Peraí, que loucura é essa? Eu estou indo no caminho da desgraça. Esse arrependimento: não, vou voltar para o meu pai. E conversão é a atitude de voltar. Amém, irmãos? Está claro? Arrependimento acompanhado, conversão acompanhada de arrependimento. Então, primeiro, ter a atitude de voltar. Segundo, confessar. Terceiro, se entregar. E quarto, se converter. Aí, a obra está quase completa. Amém, irmãos? Eu digo quase porque não para por aí. Uma vez que você volta, confessa, se entrega e converte, é aquele momento que você se entrega nos braços do Pai. Ele: calma, eu te seguro. Compadecido, o pai correu em sua direção. E a Bíblia diz que o abraçou e o beijou.
Ok. Então, voltando, confessando, se entregando e convertendo, aí o que acontece? O pai traz o menino e os servos vão ajudar. E ele disse: ouça, venham todos, venham todos, venham todos, venham todos, por favor. O pai o agarrou, o abraçou e disse: esse é meu filho. Não olhe para ele com sentimento de coitadinho, está vendo, vagabundo, quebrou a cara, safado. O pai o agarrou, o pai compadeceu, o pai abraçou, o pai proveu-lhes necessidades. Sim, mas e aí? Aí é que começa a bênção maior. Ou a consequência da bênção. Porque ele não voltou para a casa do amigo. Ele não voltou para a casa do conhecido. Porque o orgulho era muito grande, então ele quebrou a metade. Não, vou voltar, mas voltar a pedir ajuda ao meu vizinho, meu amigo. Não, ele voltou para a casa do pai. É na casa do pai. E eu encerro, que eu sei que você quer voltar para jantar com a família. Mas eu encerro te dizendo o seguinte, meus queridos. Quem volta para a casa do pai, não volta para ficar como veio. Só em voltar começa uma transformação. Ao chegar é transformado. E no dia a dia será muito mais ainda. A primeira coisa que o pai fez: tragam roupa nova. Isso aqui é um príncipe, não é um mendigo. Lá ele viveu como mendigo, mas ele voltou para a casa do rei. E na casa do rei ele é príncipe. E príncipe se veste como príncipe. E disse aos empregados, aos anjos: troque essa imundícia, coloque a roupa de santidade dos meus filhos, para quando eles adentrarem na casa, eles venham na fragrância, no perfume de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor que é digno. Tira essas vestes de imundícia, coloca a roupa nova. Coloca perfume nele. Tira tudo que não presta. Oh, que maravilha, então é isso. Não, acabou não. Quando o pai entra em cena, a coisa fica melhor ainda. Amém, igreja? Amém. E o pai disse assim: coloca sandália nos pés. E o que quer dizer isso? É porque os empregados da casa, os servos, andavam descalços. Só os senhores tinham sandálias bonitas, sandálias de couro bem trabalhado. Os servos não, eram descalços, um lado e para o outro. Mas os senhores tinham as sandálias bonitas. E ele disse: além de roupa nova, eu quero sandália para que todos saibam que ele não é servo, ele é filho. Você quer ser servo ou quer ser filho? O filho serve, mas o servo nunca é filho. O filho serve, mas o servo nunca é filho. Então, antes de ser servo, seja filho e sirva, mas como filho. Amém, irmãos? E eles então colocaram a sandália, o menino de banho tomado, cabelo cortado, roupa nova. Oh, pai, muito obrigado. Roupa nova, porque a Bíblia diz lá em Zacarias que ordenou aos anjos: troque as vestimentas imundas por vestes santas. E você está com veste santa na casa do Senhor. Aleluia! Você está passeando com roupa nova, roupa de santidade vindo pelo sangue do Cordeiro de Deus, purificado no nome do Senhor. Ah, então tá bom. O pai disse: não, acabou não, meu filho. Tem mais. Anjo, vai lá na gaveta, segunda gaveta, pega um anel de filho, de brasão, para que todos saibam que ele tem autoridade de príncipe. Porque os filhos tinham autoridade através do anel. Quando olha, ele é da família fulana de tal, é da família ciclana de tal. O anel era um símbolo não só para selar cartas. Quando eles fechavam uma carta, um comunicado, derramavam a cera, e o anel carimbava ali, e é o brasão da família. Então o anel era um símbolo de autoridade. Quem tinha o anel não só era príncipe, mas tinha autoridade. Então
o que aprendemos aqui é que o Pai está dizendo aos anjos: troque a roupa dele, roupa de santidade, dá a sandália para ele, de filho da casa e de príncipe, e dê-lhe um anel. Eu devolvo para o meu filho a autoridade que ele tinha. Satanás, ouça, os filhos de Deus recebem anel de autoridade no nome do Senhor Jesus, para pisar serpente, escorpião, pôr a mão sobre os enfermos, serem curados, libertar todos os oprimidos do diabo. Anel de autoridade. Quem é você? Eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, e todo o inferno vai recuar, porque agora eu fui. Mas você gastou quando prestava, aquele morreu. Aqui está um filho novo na graça do Pai. Ah, que bom, que maravilha. Acabou não, irmãos. Não acabou não, irmãos. Ele diz assim: chame os empregados, vocês, a turma da cozinha, vem. Mas o que foi, meu senhor? A turma do vestimento, ok, pode ir. Ok, a da cozinha, pega um novilho, faz uma churrascada da boa aí. Vamos preparar uma festa, mas assim de improviso. De improviso. Pega lá, tem vinho lá, tem pão, tem frutas. Pega um novilho, mata e vamos festejar. A Bíblia diz que um dia o Senhor voltará nas nuvens dos céus. A Bíblia diz que os céus se rasgarão como um pergaminho e veremos o Senhor Jesus em glória. Aqueles que estiverem mortos, salvos no Senhor, ressuscitarão, encontrarão com Ele nos ares. E aqueles que estiverem vivos como nós, serão arrebatados e transformados em glória na sua presença. Apocalipse fala que os céus se rasgarão e veremos o Senhor em glória, num cavalo branco à nossa espera, e as trombetas vão tocar o meu nome, o seu nome, e iremos ao encontro do Senhor nos céus. E a Bíblia diz que há um banquete lá nos esperando. Há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Portanto, ai bicho, mas essa festa, então eu quero morrer logo para ir lá. Tá bom, é só se jogar na frente do carro. Mas se quiser esperar, vale a pena esperar, porque a festa não fica só lá. Ele goteja sobre a igreja o vinho da festa. A festa aqui entre nós. Por quê? Porque o Pai está entre nós. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Ele está aqui. Ou você vive pela fé, ou nunca compreenderá esses mistérios. O Senhor se faz revelar para aquele que caminha pela fé. O Senhor se faz revelar para aquele que dá um passo pela fé. Vinde após mim, disse o Senhor. Vinde todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Lançai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então encontrareis descanso para as vossas almas. Meus queridos irmãos, Jeremias diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. João diz na sua epístola: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, disse o apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, a esperança não confunde-se, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E o próprio apóstolo em Romanos fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia, aleluia.
E eu digo o seguinte, queridos. Eu era recém-casado, morava num apartamento no Flamengo. Eu trabalhava de escala na Receita Federal. E às vezes eu chegava às 7 horas da manhã, cada escala. Era o horário que a pastora estava se preparando, se arrumando para ir trabalhar. Eu chegava, ela estava saindo. Algumas vezes eu saía, eu ia fazer uma caminhada ali. Eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, 25 mais ou menos. E eu ia caminhar ali no aterro do Flamengo, de manhã cedo, para depois ir para casa descansar, para pegar no outro turno. E um dia eu parei entre o Flamengo e a Marina da Glória, e eu sentei numa mureta que tinha, e eu fiquei sentadinho lá, e fiquei conversando com o papai. E eu disse, Senhor, não consigo te entender. O Senhor é tão poderoso. O Senhor tem tanto poder. Eu sei que o Senhor sabe o ontem e o amanhã, porque a palavra de Deus diz que para Deus não há segredo, Ele sabe todas as coisas. Ele nos conhece. Eu disse, Senhor, me permita lhe fazer algumas perguntas. Eu estou com o coração apertado. Eu tenho que fazer essas perguntas. Por que o Senhor fez o ser humano? Por que o Senhor nos fez? Isso, olha, o Senhor me permite dizer, ó Deus, isso foi uma furada que o Senhor entrou. Eu disse, isso foi uma maior furada, tentando entender a mente de Deus e pensando como Deus pensa, sabendo que tem poder de conhecer o futuro, o presente, o passado. Eu não consigo entender isso. Como é que o Senhor entra numa furada dessa? Como é que o Senhor entra numa furada grande, tenta fazer o ser humano? Nós não valemos nada, Senhor. Nós não prestamos, nós somos fracos, nós pecamos, nós ofendemos a Tua dignidade, nós fazemos as coisas erradas quando queremos fazer a certa, nós atrapalhamos, construímos inimizade ao invés de amizade. Senhor, não entendo. Eu lembro que nessa hora eu já estava deitado no murinho, escutando o barulho cedo da água batendo devagar na rocha. Eu disse, Senhor, não entendo, Senhor. O Senhor sabia que nós íamos pecar. Como é que o Senhor entra numa furada dessa? Porque o Senhor é Pai, e o Senhor como Pai vai ter que nos julgar. E a palavra diz que alguns que não aceitarem a Cristo Jesus serão lançados no inferno. E o Senhor como Pai tem que ver isso, o julgamento daqueles que o Senhor criou para ser seu próprio filho. Eu não consigo entender isso. Como é que o Senhor entra numa furada dessa? Porque eu no seu lugar não faria ninguém. Eu no seu lugar, eu vou fugir do sofrimento. Quero fazer ninguém. Já que eu estou vendo o futuro, vão aprontar comigo, vai ter julgamento, vai ter sofrimento. Então eu não vou fazer ninguém. Eu faria assim. Eu não sei por que o Senhor entrou numa furada dessa. E o Senhor sabe que eu muito te amo. E nenhum filho de coração limpo quer ver o pai sofrer. Eu disse, por que o Senhor entrou numa dessa? Porque, olha só, o Senhor está tendo que me ouvir aqui fazendo esse questionamento. Se não tivesse feito, nem isso o Senhor estava precisando ter que ouvir. Eu não estou sendo mal criado, estou sendo questionador. E o Senhor me perdoe se eu não estiver me expressando corretamente. E nisso eu sentei na muretinha, continuei olhando o sol da manhã, água serena, pouca água batendo na rocha. Eu disse, por que, Senhor? Por que o Senhor nos fez? Porque a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas, Ele vai ver os que serão lançados no inferno para o julgamento eterno. E Deus é justo juiz, isso vai ter que acontecer, está determinado pela própria palavra dEle. E eu disse, por que, Senhor? Por que o Senhor não desistiu antes? 1/1000 segundo desistia antes. Quando o Senhor fosse fazer Adão, não, tá bom, deixa só os animais aí, o leão, os bichos. Pronto, o Senhor ia ter um jardim lindo, um planeta maravilhoso. E não ia ter mais estresse, Senhor.
como entender a mente de Deus? E eu baixei a cabeça. E ele me disse: eu disse, Senhor, não vale a pena. Ele disse, vale a pena. O Senhor vai lançar gente no inferno, vão ser condenados. São maus. Vale a pena fazer o ser humano. Olha o que eles aprontam. Olha o que nós aprontamos. E ele me disse, vale a pena por pessoas como você. E há milhares delas na face da terra. Eu tinha que escolher, disse-me Deus, entre não fazer e fazer, sabendo que eu teria que sofrer para manter os filhos verdadeiros. Eu disse, Senhor, ele disse, o meu amor por vocês é tão grande que me dá força para suportar a dor que os outros me causam. O amor que eu tenho pelos meus filhos é tão grande que eu então pago o preço da dor dos que me fazem sofrer. Com grande amor nos amou. Com grande amor nos amou o Senhor. Somos ingratos. Brigamos como criança por brinquedos. Somos ingratos, somos... E a Bíblia diz que Ele nos amou. Aqui diz, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho verdadeiro, Jesus Cristo, para que morresse em meu lugar, em seu lugar, para que fôssemos salvos. Esse é o amor de Pai. Um amor que não dá para se entender. Que Deus derrame esse amor sobre o seu coração. É esse amor que nos tira da vulgaridade e nos transporta para a santidade. É esse amor que nos faz deixar de ser mesquinhos e nos leva a dobrar o joelho e dizer, Pai, perdoa os meus pecados. É esse amor que nos constrange, que nos faz enxergar no meio do lamaçal e da escuridão e nos dá a força para perseverar e continuar. É esse amor que me tira das trevas, da depressão, da perdição, da prostituição, do vício. É esse amor que me liberta e que diz para o outro filho, este é meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Espero que você entenda esse amor que foi derramado por você. Fique de pé, encurve a cabeça, por favor. O grande amor do Senhor nunca cessa. Sua misericórdia não tem fim. Se renovam cada dia. Feche os olhos, curve a cabeça. Eu vou dar um minutinho para você orar. Faça a sua oração com Deus. Eu não sei o que você vai orar. Diga o que tem que dizer a Ele. Esse rapaz aqui, ele catou na dor a seguinte frase: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Recebe-me pelo menos como um servo, um empregado da tua casa. Os homens lá fora maltratam. Deus abraça. Os homens lá fora não deixam comer nem comida de porcos. Mas Jesus dá banquete. Dá o melhor. Os homens lá fora
roubam até as suas vestes, compram tudo que você tem. Jesus te dá roupa nova, roupa de dignidade, roupa de honradez, roupa santa. Você não se torna perfeito, mas torna-se um filho do perfeito. Enquanto eles cantam baixinho, você fica de olho fechado fazendo a sua oração.